Com a base do complemento do quadrado, agora nós vamos dar início às funções do segundo grau. Eu começo, claro, definindo a forma geral, ou seja, vamos conceituar uma função do segundo grau. Uma função, para ser do segundo grau, obviamente, o maior grau de um termo desse polinômio tem que ser o de grau 2. Por isso que a gente escreve sempre um x ao quadrado. Tem que aparecer para ser do segundo grau. Ele pode aparecer com qualquer coisa na frente, qualquer número acompanhando. Esse número chamado de coeficiente, nesse caso especial, o termo líder. Pode ter os outros graus menores? Pode, não pode ter graus maiores. Por isso que temos o bx, que é o grau 1, temos o C, que é o grau 0, e pronto, finalizou. Obrigatoriamente, para ser do segundo grau, o A não pode dar 0. Se o A der 0, desaparece esse cara e deixa de ser do segundo grau. Isso é uma exigência. Pronto. Essa é a função do segundo grau. Qual a característica importante de toda a função do segundo grau? Que o seu gráfico é sempre uma parábola e é o sinal desse coeficiente líder que define o estilo da parábola. Se o sinal é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o sinal do A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. E esse elemento fundamental, chamado de vértice da parábola, tem uma fórmula para determiná-lo. Tanto o valor do x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, como o valor do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Esses são os elementos que determinam o vértice. Porém, nossa meta é resolver gráficos de funções do segundo grau por completamento de quadrados, ou seja, por translação e rebatimento. Então, aqui eu não vou trabalhar muito essa fórmula do vértice, trabalhar a ideia de tabela ou coisas desse gênero. A minha meta é construir gráficos agora que a gente tem a base, de uma forma bem tranquila. Então, vamos fazer alguns exemplos? Tá. Um primeiro exemplo neste vídeo, uma função que seja fácil para completar o quadrado, já que agora o objetivo é eu explicar para vocês como fazer para montar o gráfico. Bom, mas o quadrado eu vou precisar completar. Perceba que o coeficiente vale 1, então vamos direto, elevando ao quadrado x, dividindo por 2x, esse elemento do meio vai ficar mais 1, e por fim, o acerto. 1 ao quadrado é 1, e eu gostaria que a resposta fosse menos 1. 1 adicionado a quem vai dar esse menos 1? Menos 2, né? Pode até fazer a sua conferência. O quadrado do primeiro é x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo é 2x, o quadrado do segundo é 1, e 1 menos 2 dá menos 1, então está tudo certo. Feito isso, agora nós vamos construir o gráfico. Vamos lá? Construindo o gráfico, primeiro eu quero que vocês percebam que quando eu olho para uma função do segundo grau, tudo que aparecer como base do segundo grau é uma translação em x, porque você está operando diretamente em x. Tudo que estiver fora do segundo grau, que é esse cara ou esse sinal, é o que a gente chama de translação em y. Rebatimento é quando troca o sinal. Se você trocar o sinal do x, rebatimento em x. Se você trocar o sinal de y, rebatimento em y. Então, a ideia surge sempre deste modelo, y igual a f de x. O que tiver dentro do parênteses é operações em x. O que estiver fora da função, fora do parênteses, são operações em y. Então, eu quero que você perceba que não há rebatimento nem em x e nem em y, só translações. Vamos lá? Bom, lembre-se que toda translação em x a gente começa igualando a 0. Igual a 0, x vai para menos 1. Então, o primeiro passo é fazer a translação em x. Então, eu vou marcar esse valor menos 1 no eixo x, que está aqui, e vou transladar. Então, vou caminhar o gráfico uma unidade para a esquerda. Para poder fazer isso,
é só trazer o eixo y junto. Ao trazer o eixo y, você traz tudo para a esquerda. Pronto. Agora que você fez a translação em x, observe se há uma operação fora. Essa operação é a translação em y. Eu recordo que a translação em y é uma operação direta. Então, diretamente, eu vou aplicar esse menos 2. Bom, lembre-se que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola e a gente precisa encontrar o vértice. Quem é o vértice? É o encontro dos eixos. Então, aqui vai ser o vértice da parábola. Por que isso? Você pode estar se perguntando. Porque o modelo mais simples de uma função do segundo grau é aquela onde só aparece o segundo grau, que é esse modelo aqui, ó. E se você for fazer o gráfico dessa função do segundo grau, qual vai ser o gráfico correspondente? Bom, é só perceber que se você substituir o x por 0, o y também vai dar 0. Se você trocar o x por 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Mas se você trocar o x por menos 1, também vai dar 1, porque menos 1 ao quadrado também vale 1. Se você trocar o x por 2, 2 ao quadrado vai dar 4, lá em cima. Mas se você trocar o x por menos 2, menos 2 ao quadrado também vai dar 4, também vai dar lá em cima. Se você unir esses pontos, vai gerar uma parábola. Então, perceba que no modelo mais simples, o vértice se encontra na origem. Então, por isso que eu vou começar o gráfico por aqui, na origem. Feito isso, eu vou perceber se tem rebatimento, não tem rebatimento, então eu vou fazer o gráfico idêntico ao que eu chamo de gráfico base. Então, feito isso, vamos então traçar a nossa parábola. Vamos traçar a nossa parábola? Vamos lá? Vamos lá. Aqui é a nossa parábola. Ela tem concavidade para cima porque não teve rebatimento. Prontinho. Essa é a parábola. Lembra que eu falo sempre para encontrar os cortes? O corte com eixo y ocorre sempre observando a função e o termo independente. Lembra disso? Lá na função do primeiro grau funcionava desse jeito. Aquele cara desacompanhado era quem cortava o eixo y. Então, esse cara vale menos 1. Para achar os cortes com eixo x, aí é bem simples. Os cortes com eixo x, basta você igualar a função a 0. Lembra disso? Também fizemos isso lá na função do primeiro grau. Para achar o corte com eixo x, nós igualamos a função a 0. Então, eu vou pegar a minha função e vou igualar ela a 0. Ou você iguala a principal, ou você iguala a depois que você completou o quadrado. Tá bom? Eu vou já aproveitar o novo conhecimento de complementamento do quadrado para dentro desse novo conhecimento já achar os cortes com eixo x. Então, vamos lá. Para isso, eu vou isolar a parcela que contém x, deslocando o menos 2 para o outro lado, ok? Vou eliminar o quadrado. Como que elimino o quadrado? Extraindo a raiz. Mas lembrando que existe duas hipóteses para o quadrado dar uma resposta positiva, tanto mais como menos. Então, eu preciso produzir esse mais ou menos, que é aquele cara que aparece na frente do delta, não é? Na fórmula de Bhaskara. Vamos cortar aqui, vai sobrar x mais 1, mais ou menos raiz de 2, que eu não vou nem calcular, mais ou menos raiz de 2, esse 1 que é positivo, por fora, ele fica menos 1. Essas são as raízes. Esses são os cortes. Então, o primeiro corte é quando eu considero o sinal positivo, a raiz de 2, menos 1. O segundo corte é quando eu considero a raiz negativa, menos raiz de 2, menos 1. Tudo bem? Bom, como raiz de 2 vale 1,4, 1,4 menos 1 dá 0,4, que dá um valor positivo, o que está coerente, já que o gráfico tem um corte à direita da origem para valores positivos. Esse valor é o raiz de 2 menos 1. O outro corte na zona negativa, que daria menos 1,4 com menos 1, menos 2,4. Ou você escreve menos 2,4, ou você escreve menos raiz de 2 menos 1. Então, lembrando, para fazer gráficos do segundo grau, nós vamos completar o quadrado.
Vamos verificar se há translações em x e translações em y. Verificar se há rebatimento. Olhar para o gráfico base e construir. Se houver cortes com eixo y e com eixo x, vamos encontrá-los. Encontrando esses cortes, vamos determiná-los. E, claro, finalizo sempre com domínio. É qualquer valor de x, vale qualquer x. Se vocês observarem, qualquer x vai ter correspondente no gráfico. Então, domínio os reais. E a imagem são os valores de y. Ah, não é os reais, hein? Porque você percebe que há valores de y aqui que não há correspondentes no gráfico, hein? Então, a imagem vai ser os valores de y que você usa. Perceba que você usa desse ponto para cima. Então, os valores de y que você usa são os valores de y maior ou igual a menos 2. Então, você pode usar qualquer valor de y, desde que esses valores sejam maiores ou iguais a menos 2. Repito, só tem gráfico do menos 2 para cima. Para cima são maiores que ele. Igual, porque a bolinha é fechada, até porque esse é o vértice da parábola. Esse é o domínio e a imagem.